Para quem me assiste, meu nome é Pedro, eu sou de Caruaru, Pernambuco, e hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque quero contar um pouco da história de como eu conheci o hermetismo, e é uma história tão importante na minha vida, né? E o quanto mudou ela, que eu já havia um tempo pensando em fazer um vídeo para nunca esquecer nenhum detalhe. E esse dia chegou. Eu vou estar contando aqui para quem estiver assistindo ou para meu eu do futuro, né? Essa é uma história que eu gosto particularmente. E aí eu quero ver no futuro, relembrar ela e não quero perder nenhum detalhe. Então, eu acho válido começar falando um pouco de como era a minha vida antes, né? De tudo isso. Eu sempre gostei de viajar, de sair, de festa. Gostava muito de beber, né? E minha vida era essa. Chegava no final de semana, ia para um bar aqui da cidade, bebia com os amigos, ficava bebo, ia pro sítio, fazia trilha de moto. Era basicamente essa a vida. E achava graça em tudo isso, certo? Porém, vivia com o sentimento, muitas vezes, de estar perdido mesmo fazendo o que eu gostava, né? De estar perdido de mim mesmo, certo? De olhar pra mim e ver que tava faltando alguma coisa, algum pedaço, alguma coisa. Enfim, um dia, um amigo meu chamado Ícaro, ele falou que tinha uns amigos que iam acampar num lugar aqui na Paraíba, pertinho de Caruaru, chamado Pedra do Altar. Os amigos de acampamento dele me chamou pra ir. E eu fui. Foi muito foda esse acampamento. Eu vou ver se eu acho as fotos pra colocar aqui, porque eu quero fazer um vídeo sem edição. Mas vai rolar, velho. Vocês vão ver aí as fotos, que eu vou procurar elas e vou colocar aqui pra vocês verem. E aí a gente foi nesse acampamento, conheci uma galera. E dentre essas pessoas tinha uma menina que me chamou muita atenção. Ela bem no canto, assim, bem tímida, falou pouco, me cumprimentou quando eu cheguei. E pronto, a gente não se falou mais, se falou só quando, tipo, o acampamento foi de um dia pro outro, a gente só se falou no outro dia quando foi embora, se eu não me engano. E pronto, foi isso, conheci, tipo, a galera e tal, foi muito massa. E a gente ficou amigo, assim, né, começou a se seguir e tal. E aí eu lembro que, assim, nas primeiras horas a gente conversando, ela falou pra mim que gostava de rave. E eu, pra quem me conhece, eu sou do rock, né? Minha base é do rock, eu escuto de tudo, sabe? Sou bem eclético, mas minha base é do rock. Eu tenho banda de rock, eu toco guitarra. Olha minhas meninas aqui, ó. E aí, eu falei a ela que eu queria conhecer as festas rave, porém não conhecia ninguém que ia pra festa rave e ela era a primeira pessoa. E ela falou assim, ó, vai ter uma festa em João Pessoa, tal mês, bora? E aí eu, louco, como sempre fui, bora, sem nem conhecer, né? E aí massa, a gente comprou os ingressos. E o primeiro contato mesmo que eu vim ter com ela de olho no olho, de tocar nela, de conversar, foi indo pra João Pessoa com ela, que era uma pessoa até então desconhecida, indo pra uma festa, né? Usar as tecnologias que até então eu nunca tinha tomado BL, só tinha tomado doce uma vez, mesmo assim foi aquele N-Bomb, tá ligado? Não sei se vocês conhecem aí, que inclusive prejudicial pra caralho, velho, não recomendo. Mas aí a gente foi, né, marcou e foi pra essa rave. Tipo, um mundo totalmente novo pra mim. Eu era um cara ali que eu carregava muitas coisas, como é que eu posso dizer? Eu carregava muitos traumas, muitos pesos que eu tinha adquirido com a vida, né? E fui. Vou colocar foto aí também desse rolê, velho. Tem uma galera que fala da minha roupa aí, mas eu não sabia, velho, com que roupa ia, pô. Tá ligado? Quando eu pensava em rave, eu pensava muito nos Woodstock dos anos 60, dos anos 70. Então eu fui bem hippizão mesmo, velho. Tipo o hippie do pica-pau, tá ligado? E aí, massa. A gente foi, chegou lá. Uma pessoa incrível, velho. Ela é minha amiga até hoje. Amo você, Gleizinho. Um beijo. Conheci outra amiga dela chamada Mika. E caralho, foi muito foda.
como foi esse rolê? Eu sempre fumei, não tinha tomado BL ainda. A gente levou uma BL, pelo menos eu levei uma BL e levei um doce, né? Massa. O nome desse doce se chamava Herméticos. Na minha cabeça era um nome qualquer que se dava, né? Cada doce tem um nome assim, tipo N-Bomb, não sei o que, o Bike 100. Pá, e aí ela falou, né, desse Herméticos e tal, peguei o Herméticos. E aí eu tomei metade dele. Meu véi. Teve uma hora, tipo, curti boa parte da festa, mas teve uma hora na madrugada que eu senti que o som tava muito agressivo. Tipo, porra, eu escuto death metal, pô, escuto, tá ligado, altas bandas foda de som pesado, black metal mesmo, por exemplo, mas nada se comparou pra mim com o som que eu escutei na rave. Eu não sei se era um Forest, se era um Dark Psy, se era um Full On, mas era algum som assim, um som noturno, né, um Dark Psy. E até então eu não conhecia nada, pô. Eu nem sabia quando era que começava ou quando terminava as músicas. Porque a música eletrônica do Psytrance é muito diferente dessas outras músicas que a gente escuta do rock, do forró, do sertanejo, do MPB, que começa, tem introdução. A música não, pra quem tá tendo o primeiro contato, pelo menos pra mim, parecia que era uma música eterna, velho, de 1 hora, tá ligado? E aí, tipo, chegou uma hora que o som ficou muito pesado. Quem sabe, quem vai pra rave e pega uma festa noturna foda, velho, sabe do que eu tô falando, que fica pesado o ambiente, tipo, é uma energia muito, tá ligado? E aí teve uma hora que eu tava ficando sufocado com o som, pô. E eu senti como se o som, aí eu lá tinha uma área de acampamento e eu fui pra área de acampamento, fui deitar na minha barraca. E eu senti como se o som tivesse vindo me perseguir, velho, tipo, me perseguindo, tá ligado? E foi muito louco, pô, porque tipo, caramba, velho, foi foda. Tipo, eu não lembro de ter tido medo nessa hora, mas eu lembro que eu disse assim, eu vou sair daqui, velho, porque eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer, tipo, ou era que eu ia desmaiar, ou alguma coisa assim. E aí fui pra barraca. Aí, meu velho, quando eu cheguei na barraca foi que foi que a mágica começou a acontecer. Eu tinha tomado metade do doce, tinha fumado alguns baseados e pronto, não tinha tomado a BL ainda. Geralmente eu curtia as festas assim. Quando eu entrei dentro da barraca, detalhe, minha barraca não tinha luz. Hoje eu acampo, eu boto uma luz dentro da barraca, porque às vezes a gente tá no escuro, né? Aí liga a luz pra ver o que, é que tem dentro da barraca ali, é procurar alguma coisa. Mas nesse tempo não tinha. Eu entrei dentro da barraca, primeiramente que a barraca parecia uma catedral. Sabe essa catedral gótica? Então, a barraca parecia uma catedral, velho. Eu fiquei assim, ó. Meu irmão, que gigante, velho. E olhando assim a barraca. Foi a primeira sensação. A primeira visão, né? Segundo, depois eu lembro que eu olhava pro teto e tá ligado aquelas telas. Quando a tela da televisão tipo, fica colorida, cheia de quadrado assim, o teto da barraca tinha um pedaço que tava desse jeito. E eu, nessa hora, eu fiquei com medo de, de olhar pra lá, porque eu sentia a sensação de que se eu botasse a mão, eu conseguia passar pro outro lado. E tipo, parecia um buraco negro, pô. Tá ligado? Só que, tipo, colorido, assim, quebrado, como se fosse uma falha mesmo na Matrix. Massa. Aí é que começa a história agora, tá? Isso foi só pra vocês se habituarem no que tava acontecendo comigo, no cenário, né? Até então. Eu lembro disso muito forte, porque eu contei essa história para meus amigos, para vários amigos, durante os dias quando ocorreram, mas eu não tenho muita lembrança da memória, tipo, de como saiu de uma coisa para outra. Eu sei que depois que eu vi esse quadrado assim, já cortou para eu conversando com a luz. E como era essa luz? Eu não conseguia ver a luz, tipo, assim, ó, não conseguia ver assim. Eu só via que era um claridão, um clarão, na verdade, muito forte, intenso, branco, mas eu não conseguia ver que era uma luz, era só sabe, como se tivesse uma coisa muito, um projetor, alguma coisa muito forte assim na minha frente.
E eu mal conseguia olhar assim direito para eles, eu ficava desviando o olhar para ele, na verdade para a luz. E aí, só que eu lembro da sensação de achar muito linda aquela luz. Não parecia ser, e era uma luz branca, tá ligado? Tipo, mas eu olho para essa luz branca e vejo que é uma luz branca normal. Mas a de lá, eu sentia que era linda. Eu pensava assim, caralho, que luz tão linda. E aí, beleza. Saindo dessa luz, a luz estava de frente para mim, assim, né? E saindo dessa luz tinha duas, como se fosse, sabe, como é que eu posso dizer a vocês? Sabe, ramos de planta? Sim, só que feitos de luz. Como se fossem mãos. Uma mão finge que eu sou a luz, uma mão tava saindo para a luz assim, e o ramo, né? E o outro ramo tava saindo para a luz assim. E aí, em cima de cada mão, tinha uma silhueta de uma alma, né? Como se fosse uma silhueta de um corpo, digamos assim. Todas duas eram brancas, brilhosas também, como se fosse o mesmo material da luz. Só que uma delas estava suja. Suja como se fosse de poeira, como se fosse de, sabe, marca de pneu, sabe, coisa suja, velho. Quando a pessoa tá suja, que a pessoa fica preto, sei lá, a terra. E aí a luz falou assim, que eu deveria ser a luz totalmente branca. Mas por escolhas minhas, eu era a luz suja. E eu perguntei a ela por quê. Aí ela falou assim, porque você não tem culpa do que as pessoas fazem quando sai da sua vida. Mas a partir do momento que você deixa elas entrar na sua vida e elas fazem o que elas querem, é responsabilidade sua se limpar. E isso você não está fazendo. Aí eu fiquei assim, eita, massa. Depois disso, eu lembro que foi a madrugada toda isso, porque eu entrei pra barraca, eram umas 1h30, 2h. E quando foi 5h, eu saí da barraca, tava chovendo na festa. Quem tava na Bug vs Zion de 2024, sabe do que eu tô falando? Quando foi às 5h da manhã, mais ou menos, começou a chover. Foi a única vez que choveu no rolê. E aí foi a hora que eu saí da barraca, né? Então, tipo, mais ou menos essa conversa, tudo isso durou umas 3h. E aí eu lembro que eu fiz muitas perguntas, só que eu não consigo me lembrar. Eu só lembro da sensação de ter feito muitas perguntas. E ela também me fez algumas perguntas. Uma das perguntas que ela fez foi: quem é você? Quem é João Pedro? Aí eu falei assim: eu sou João Pedro, eu gosto de aventura, eu gosto de adrenalina, eu tô com uma banda agora, eu tinha acabado de entrar pra uma banda, que é a banda que eu tô até hoje, né? Tipo, eu tinha feito o primeiro show com eles, tipo, essa rave foi no sábado, eu tinha feito numa quinta, o primeiro show, e ela dizia assim: não quero saber disso, isso é o que é o João Pedro carnal, eu quero saber quem é você por dentro. E eu não conseguia explicar, né? Até então eu não sabia explicar. E ela pegou e falou assim: você tem que descobrir quem você é. E você só vai descobrir quem você é e o que você veio fazer aqui, nesse plano, quando você voltar a correr atrás dos seus sonhos. Aí eu, tá. E a explicação que ela me deu foi breve. É que todas as pessoas têm um propósito aqui. E que, independente do propósito, a gente acha nossos caminhos correndo atrás dos nossos sonhos. E isso explica muita coisa, pelo menos pra mim, como a gente já nasce, muitas vezes, ou como a gente adquire sonhos, sabe? Muitas vezes parece ser impossível ou não, mas é porque isso tá ligado com a gente. Os sonhos, a explicação que ela me deu é como se, tipo, os sonhos fossem migalhas, um caminho feito de migalhas, e a gente fosse um rato comendo essas migalhas e seguindo esse caminho, sabe? Indo pro lugar que a gente tem que ir. Que no caso seria o nosso destino de vida, assim. E aí eu fiquei, caralho, velho, foda. E aí no final de tudo, eu lembro que eu fiz muita pergunta. Eu fui perguntando sobre o que era a vida. E ela falou: a vida é uma experiência
terrestre. A vida terrestre é uma experiência que você vem aqui para evoluir a alma, só isso. Como se fosse uma escola, sabe? Você vem aqui para aprender o que você tem que aprender e voltar. Porém, tem pessoas que morrem nesse processo. E aí, quando, vamos supor, você tem 10 tarefas para vir aqui, 10 lições para você vir e aprender. Quando você morre sem completar as 10, você reencarna de novo e começa da lição que você parou. E esse foi a explicação que ela me deu para a reencarnação, né? E eu lembro de ter feito muitas outras perguntas, só que eu não lembro qual foi as perguntas que eu fiz. E no final, eu perguntei quem ela era, e ela falou que ela era eu do futuro. Caralho, eu carrego isso comigo com uma gratidão tão grande, porque se tudo isso, eu não vou dizer se foi real, porque foi real pra mim. Quando eu conto essa história para as pessoas falam, ah não, você tava no efeito do doce, você tava no efeito da maconha e não sei o que. Mas isso de alguma forma me curou de muita coisa que eu tinha dentro de mim. Eu tinha mágoa de algumas pessoas que passaram pela minha vida, que eu não entendia certas coisas. E depois dessa conversa, depois dessa festa, depois, sabe, tudo se tornou calmo. A minha mente, que era barulhenta, acalmou. E eu consegui entender muitas coisas da minha vida que eu não entendia. E consegui tirar muitos pesos das minhas costas que eu carregava, né? Que independente se foi culpa minha ou não, eu carregava. E aí ela me falou isso. Ela falou que ela era eu do futuro. E isso me faz acreditar que de alguma forma eu consegui evoluir, né? Pra estar lá, é até um paradoxo complexo. Pra estar lá e ao mesmo tempo vir falar comigo. E pronto, velho. A conversa acabou nisso. Acabou com ela me falando que ela era eu do futuro. E a lição que eu tirei foi essa, né? De seguir meus sonhos e falar para todas as pessoas que eu posso seguirem os sonhos delas. E que é seguindo os sonhos da gente que a gente vai achar nosso caminho, vai descobrir quem a gente é, qual é o nosso propósito aqui. E eu era uma pessoa que nem acreditava em propósito. Eu não gosto muito da ideia de estar ligado, preso a alguma coisa, tipo destino ou propósito, porque eu fico assim, porra, o mundo tão grande e eu tenho que fazer uma coisa, eu vim para fazer exatamente uma coisa, porque alguém ou algo determinou isso. Eu não gosto dessa ideia de estar preso, sabe? Como se alguém tivesse determinado meu futuro ou uma missão para me fazer. Eu não gosto. E, enfim, acabou ela me falando isso. Acabou ela falando que ela era eu do futuro. E eu acordei. Tipo, eu já não tava mais falando com a luz. Eu acordei e era como se tivesse sido um sonho. E aí foi na hora que tava chovendo, a festa e tal. Eu levantei muito suado. Lembro que tinha um casal na barraca do lado, discutindo, velho. E aí quando eu levantei, botei a cabeça assim pra fora da barraca, o cara fez, ei brother, você quer um copo d'água, velho? Me deu um copo de água com gelo, e foi o copo de água com gelo mais delícia que eu já bebi na minha vida. E detalhe, pra quem é de rave sabe, copo com água e gelo é caro. Geralmente uma garrafa é 10, o copo deve ser 7, tá ligado? E aí eles pararam de discutir na hora, eu comecei a conversar com eles, falei pra eles discutir a festa que tava muito massa, e eles falaram pra mim que era de Recife, eles pararam de discutir, ficaram lá no love deles, e eu fui procurar minhas amigas, né? E daí por diante, velho, a festa foi muito foda, eu experimentei a bala que eu tava levando, foi do caralho, curti a festa, curti o set, porra, caralho, conheci Dopamina lá, que pra mim hoje é meu DJ favorito, assim, junto com outra galera. E caralho, velho, foda, nunca mais voltei a ser o que era antes. Minha família e meus amigos, depois disso, chegaram a falar comigo, cara, o que foi que aconteceu? Que tu tá, tipo, tão de bem com a vida sabe, porque eu tirei um peso que eu mesmo carregava de mim e das coisas que eu já tinha vivido, sabe? E tão provável que eu entendi até outros traumas meus de vida, de ex-relacionamentos e tal. E inclusive ela me falou assim, você carrega um buraco muito grande no peito por conta de algum relacionamento seu. Você tem que entender que a pessoa não passou na sua vida para ser o amor da sua vida. Ela passou para lhe direcionar para o lugar que você está hoje. Esse foi o papel dela.
E ela cumpriu esse papel muito bem. E aí quando eu entendi isso, tipo, saiu aquela ferida, aquele trauma, tá ligado? De amores passados, de relacionamentos passados, tal. E a gente às vezes fica se perguntando o porquê das coisas e tal. E tudo ficou leve, pô, tá ligado? Massa. Eu considero, foi em agosto de 2024 essa festa. Não sei mais ou menos o dia, acho que dia 18, o dia preciso. Agosto de 2024, mas eu considero o JP antes de agosto de 2024 e o depois, porque realmente eu vi a vida com outros olhos, sabe? E desde lá eu busco meus sonhos e busco viver e busco aprender, observar a vida, ver o que é que ela tem para me ensinar, entender que as coisas são como elas são e que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, tá ligado? E também me apaixonei pela cena do Psytrance, velho. Porra, muito foda, velho. A galera é do caralho. Eu sei que tem muita gente que não gosta e tal, mas eu digo a você, vai, tem a sua experiência, velho. Tá ligado? Eu era uma pessoa que, de certa forma, olhava pra cena com um olhar meio preconceituoso, tipo, porra, velho, é uma música que eu não entendo nada, é uma música que é uma batida só, porra, é uma galera que vai pra, tá ligado? Só usar droga. E não é, velho. Eu vi gente indo pra ler livro, eu vi gente pra ficar no acampamento com os amigos, porque só conseguia encontrar os amigos assim, e eram os amigos de várias regiões, assim, daqui do Nordeste, e se encontrava lá. Eu vi gente que vai pra se conectar com a alma e se conectar com a música, que hoje em dia é meu caso, tá ligado? A gente gosta de umas tecnologias, gosta, velho, mas a tecnologia é só um detalhe, pô, tá ligado? Quem vive, quem sente, quem se permite viver e sentir, sabe do que eu tô falando. E caralho, amor à primeira vista, velho. Eu amo tanto o Psytrance hoje, o rolê e a eletrônica, quanto o rock que eu vivo desde novinho, sabe? Massa. Mas aí, até então, né, o hermetismo, ou o Herméticos, que era o nome do doce, só tinha aparecido no doce, né, no nome do doce. Eu não fazia nem ideia, eu só perguntei assim, qual é esse nome? Pá, massa, qual doce que a gente vai tomar? Tal, massa. E aí foi passando o tempo, eu fui vivendo outras paradas, outros acampamentos, trocando ideia com a galera, observando mais a vida, estudando mais a vida, sabe? Quando você para observar a vida, você começa a descobrir a linguagem do mundo. Coisa essa que eu só ia descobrir que existia há pouco tempo atrás, quando eu ganhei esse livro aqui da minha mesma amiga Glaze, tá? Se chama O Alquimista, vai estar ao contrário aí para vocês, mas é O Alquimista de Paulo Coelho. Inclusive, termino de ler ele hoje, beleza? E esse livro fala sobre tudo isso, sabe? Tudo isso que envolve a alquimia, né? A linguagem do mundo, a linguagem do homem, a linguagem do que não precisa ser falado, mas a gente entende. Não vou falar muito do livro, porque ainda estou terminando de ler ele, eu acho que falta menos de 10 páginas, mas vocês podem procurar aí na internet sobre ou leiam ele. É um livro muito, muito foda, velho, para quem quer se entender, se situar, saber onde é que estar na vida, o que é a vida, saber sobre o mundo, sabe? Sobre a linguagem do mundo, principalmente, sobre coisas que sempre estão aqui e a gente não percebe, sabe? Tem muita coisa na vida que passa despercebido. E pronto, massa. E aí depois de um tempo eu comecei a questionar, a buscar, tipo, a pensar naquilo, né? Sobre o que a Luz tinha me falado, que a gente veio aqui para evoluir. E aí acabei descobrindo sobre o hermetismo, né? Eu não sei definir muito bem o que é o hermetismo hoje, mas eu sei que é uma doutrina, né? É uma filosofia, muitas coisas que envolve essa busca pelo conhecimento de si próprio, de saber quem você é, o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito, onde é que você está, quem é você, né? E observar as coisas da vida, ser grato pelas coisas simples da vida, né? E ver que você é rico de muitas outras coisas, que não é só o dinheiro, sabe? Que a sua maior riqueza é você, a sua história que você vai
construir, que você tem o poder de construir. Inclusive, ele faz esse questionamento, né, sobre a gente ser uma parte da alma de Deus e, portanto, a gente fazer parte da alma de Deus, fazer parte do mundo e, portanto, a gente também ser ou ter o poder de ser Deus da nossa própria vida, de construir nossa própria história e nossa própria, sabe, nossas próprias vivências. Isso faz a gente sermos Deus, né, ou sermos uma parte dele. E, cara, quando eu descobri que esse tópico, vou chamar de tópico agora, ou melhor, essa busca pelo conhecimento próprio, pelo entendimento da vida, acho que a palavra certa é essa, pelo entendimento da vida, pelo conhecimento próprio, de saber quem você é, se conhecer, seus limites e tal, batia rente com a filosofia, a doutrina do hermetismo. Aí é onde eu faço a ligação, porque tudo aquilo que aquela luz me falou, que possivelmente, né, eu ouvi muito isso, me falarem que essa viagem que eu tive falando com a luz foi por conta do doce, tá massa. Mas e por que foi uma viagem com tema hermético? Sendo que o doce tinha esse mesmo nome, sabe? Hermético. Então eu acho muito improvável, véio, ser uma coincidência. E esse livro fala que não existe coincidências, certo? Não existe coincidências no mundo. Tudo acontece como tem que acontecer. Exceto as sortes de principiantes, né? Então é isso, velho. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu nunca quero me esquecer dessa história. Eu nunca quero me esquecer que existe o JP antes dessa história e o JP depois, né? E tudo ficou muito mais intenso, muito mais gostoso de viver, muito mais contemplável. A vida ficou muito mais contemplável para mim depois de tudo isso, beleza? E esse tá sendo o meu relato aqui sobre como eu descobri o hermetismo. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês, velho. Aproveitem a vida. A gente não vai ficar aqui pra sempre. A gente veio aqui pra evoluir, para sermos felizes, para buscar nossas felicidades e para aproveitar esse mundo que foi feito pra gente. Alguém fez ele, alguém fez a gente. E tudo é muito perfeito. A gente está aqui para evoluir e para aproveitar tudo que existe. Então aproveitem da melhor forma, beleza? Um beijo.